Olá, glória a Deus, paz seja contigo, mulher guerreira, mulher de Deus, mulher mais que abençoada, em nome de Jesus. Hoje nós estamos no nosso terceiro vídeo, o caminhar da mulher de Deus, e nós vamos falar hoje sobre santidade, amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero ler um texto aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versos 15 e 16, para nós falarmos um pouquinho a respeito de santidade no caminhar da mulher de Deus, amém? Ao contrário, sejais conforme aquele que é santo e que vos tem chamado. Assim também sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: haveis de ser santos, porque eu sou santo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós estamos falando de algumas coisas, né? Não dá para falar de tudo que nós gostaríamos de falar nesse tema, mas existem algumas coisas que são essenciais, primordiais para o caminhar de uma mulher de Deus. Por quê? Porque, como mulheres de Deus, como mulheres guerreiras, como mulheres vencedoras, tem algumas coisas que tem que estar nesse pacote. Se não tiver nesse pacote, não tem jeito, né? A gente já falou de temor, a gente já falou também um pouco mais a respeito da questão é, da oração, né? Achei que ia falar de oração amanhã, mas nós já falamos ontem de oração, né? E agora a gente vai falar de santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós devemos ser imitadoras de Cristo, como já disse Paulo, né? Então nós precisamos seguir o Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos imitar o Senhor, para que verdadeiramente nós sejamos mulheres de Deus, mulheres fadadas não ao fracasso, mas à vitória, à bênção, mulheres que têm uma família abençoadora, né? Eu sempre costumo dizer que ser abençoado até que não é tão difícil, mas ser um abençoador, uma abençoadora, é algo que nós realmente precisamos buscar de todo o nosso coração. E viver uma vida de santidade é aquela pessoa que vive uma vida rejeitando as obras do inimigo, uma vida rejeitando a caminhada de pecados, né? Uma vida que busca ser obediente à palavra de Deus, busca ser obediente a Cristo, busca ser imitadora de Cristo. Então, viver uma vida de santidade, pastora Rose, mas é tão difícil. Eu vou dizer para você, minha irmã, não é fácil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, o Senhor não nos orientaria a viver uma vida de santidade. Ele não falaria para mim e para você, sede santos, porque eu sou santo. Porque, mesmo sendo Deus, ele se fez homem para caminhar aqui na terra. E durante os 33 anos que ele caminhou, ele foi santo, ele não cometeu nenhum pecado, né? Nós estamos sujeitos ao pecado? Estamos sujeitos ao pecado. Mas nós precisamos dizer não ao pecado, precisamos dizer sim à obediência, à santidade, ao caminhar de retidão, à busca do Espírito Santo, à obediência às orientações que o Espírito nos dá, né? Todas as vezes que nós, como já falamos de oração, né? Todas as vezes que nós entramos no secreto de Deus e nós oramos, rasgamos o nosso coração, adoramos ao Senhor, louvamos, né? Colocamos os pozinhos aromáticos, que é o louvor e a adoração, à disposição do nosso Deus, entregamos a nossa vida verdadeiramente, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado à disposição para o uso do Senhor. Nós precisamos incrementar essa caminhada com um caminho de santidade, né? Se nós somos uma mulher que tememos ao Senhor e se somos uma mulher que oramos, não é difícil ser uma mulher que anda o caminho da santidade. Por quê? Porque toda pessoa que teme ao Senhor e toda pessoa que ora, que busca a orientação do Espírito Santo, ele é obediente. E sendo obedientes, nós temos um caminho de retidão e de santidade a trilhar. Por quê? Porque todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa que nós temos consciência ser errado, ser pecado, não agrada a Deus, como diz o meu esposo sempre costuma dizer para mim, né? O Espírito Santo acende uma luzinha, um neon, né? Um aviso, um pisca, para que a gente possa falar: opa, opa, isso aqui não agrada ao Senhor. Isso aqui uma mulher de Deus não faz, por quê? Porque Jesus não faria.
né? Eu gosto sempre de dizer: perguntemos ao Senhor: Senhor, o senhor tomaria essa atitude? O senhor falaria isso? O senhor faria dessa forma? Qual que seria o seu caminhar? Qual que é a sua orientação para mim, então? Né? Agir como Jesus agiria diante daquela situação. E se o meu Jesus caminhou um caminho de santidade e eu buscar imitá-lo, e eu buscar as orientações do Espírito de Deus que mora em mim, obviamente que, estando disposta a obedecer a palavra e as orientações do Espírito, eu também vou ter um caminho de santidade. E aí não se torna tão difícil, não é algo impossível. Por quê? Porque eu deixo de ser uma pessoa impulsiva, eu deixo de ser uma pessoa que age pela sua própria cabeça e que toma tudo pela força dos seus braços. Eu começo a colocar tudo nas mãos do meu Senhor. Eu começo a confiar no meu Senhor, a acreditar. Eu começo a realmente depositar toda a minha confiança ao Deus que eu temo, ao Deus que eu elevo as minhas orações e ao Deus que eu imito sendo santa, porque Ele é santo. Amém? Ainda assim, nós cometemos alguns deslizes, ainda assim, nós cometemos alguns tropeços, porque, como eu costumo dizer para você, minha irmã, o pecado ele não pode ser uma rotina na nossa vida, ele tem que ser um tropeção, né? Opa, tropecei, doeu aqui, vamos voltar, vamos ver o que que a gente faz, como que a gente conserta, para quem eu devo pedir perdão, como que funciona, qual que é o caminho, Espírito Santo me ajuda, me orienta, porque sozinha muitas vezes eu não dou conta. Mas é por isso que o Senhor Jesus clamou ao Pai que nos enviasse o outro Paráclito, o outro Consolador, o Espírito Santo do Senhor, para nos ajudar, para nos orientar, para fortalecer o nosso espírito e assim nós possamos verdadeiramente ter uma caminhada de santidade. Então, santidade é algo que não pode faltar no caminhar de uma mulher de Deus. Amém, minha amada? Um beijo no seu coração. Amanhã nós voltamos com mais um vídeo, o caminhar da mulher de Deus, onde nós temos aprendido alguns ingredientes essenciais para que essa caminhada seja uma caminhada de vitória, uma caminhada de bênção, uma caminhada de retidão, de resultados, onde nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.